Oi, pessoal, todos bem? Espero que sim. Se você não me conhece, sou Michele Molina. Eu trabalho como taróloga e também sou estudante de espiritualidade, né, de forma universalista. E estou aqui para bater um papo aqui com você sobre as reflexões da vida através do meu olhar, né? Então, vamos aqui para um bate-papo que eu quero passar para vocês. Antes, se você não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar seu like aí, o canal é novo, tá bem? E hoje eu quero falar com vocês sobre essa ideia, né, da gente sofrer e acreditar que a gente não vai conseguir superar uma situação. Como eu falei, né, trabalho como taróloga e nesses últimos 2, 3 dias eu tenho me deparado com algumas situações, né, de outras pessoas, pessoas que me procuraram ali, mulheres, no Instagram, né, no bate-papo ali, falando como que não está conseguindo superar um término, um relacionamento, e aquela situação mesmo de que parecer que é o fim, que a pessoa nunca mais vai conseguir encontrar outra pessoa igual àquela, com aquelas qualidades, com aquele jeito, que nunca mais vai conseguir sentir o que ela sentiu com outra pessoa. E o quanto isso nos aprisiona, né? Eu já estive nesse lugar, seja relacionamento afetivo, seja através de amizade, seja através de alguma dinâmica dentro do trabalho, e provavelmente você já deve ter passado ou está passando por algo parecido, né? Então, quero trazer aqui para você a minha maneira, como eu vejo, como eu lidei, como eu ainda continuo lidando e aprendendo diante dessa situação. Primeiro falar sobre a emoção, né, o quanto ela é profunda, o quanto ela é complexa, porque ela está praticamente quase que dominada pelo nosso ego. E o nosso ego, ele quer ser atendido, independente de qualquer coisa, a todo custo, né? Ele quer ser acolhido, ele quer ser ouvido, ele quer ser atendido mesmo. E às vezes ele coloca mistura com o nosso jeito, né, de ser, o nosso desespero, o nosso abismo emocional que nós temos, e algumas pessoas acabam tendo condutas que não são bacana com o outro, não são bacana com a sua alma, né, fazendo práticas e recorrendo até tipo de recursos para ficar com uma pessoa, para querer ter realmente aquele desejo, aquele objetivo sendo atingido de fato, né? Mas o que acontece? Enquanto o nosso ego estiver muito ferido, estiver à frente do nosso raciocínio, estiver à frente, dominando as nossas emoções, o caminho vai ser cada vez mais árduo mesmo. E não é fácil, falando, realmente, né, parece 1 mais 1, 2, resultado óbvio, mas não é, na prática, é muito difícil a gente lidar com as nossas emoções. E é lógico que a maneira como eu vou trazer aqui para vocês é a minha percepção. Cada um tem a sua personalidade, seu temperamento, sua história de vida, né? O seu ventre materno, o que passou, o que não passou na sua infância. Mas, independentemente disso, eu acredito que, de alguma forma, a maneira como eu tenho lidado pode ser que desperte algo em você ou não. Aqui não estou tentando doutrinar você a nada, é apenas uma ideia, né? Mas essa minha ideia vem através de outras ideias que eu comecei a pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e eu comecei a criar minhas percepções. Então é isso que eu quero trazer para você, né? Então, como eu consegui sair do sofrimento, foi alinhando a fé com o raciocínio, um raciocínio lógico. Por quê? O que acontece? Quando a gente olha para uma situação que a gente se depara que aquela emoção é devastadora, que a gente não vai conseguir mais sobreviver, que não vai ser mais a mesma, que já passou 6 meses, 1 ano e a gente está nessa ainda, é porque o que acontece? A gente fica ali atrelado ao passado, porque assim, é questão de lógica mesmo, de você saber escolher o que você quer. Como eu falei, lidar com a emoção é um assunto, raciocínio é outro. Mas se você deixa o seu raciocínio prevalecer de alguma forma um pouco mais lúcida com o seu emocional, você consegue equilibrar um pouco mais as coisas. Por quê? Emocionalmente, a gente está devastado, a gente tem nossos padrões, nossos traumas que precisa ser limpado. Enquanto a gente não limpar isso, a gente vai carregar um passado com a gente vai trazer outras situações na nossa vida, que eu já trouxe em outros vídeos, que enquanto a gente não limpar, a gente vai ficar ali entrando em ressonância, né, que é o tal do atrair situações parecidas, só muda de CPF, só muda de endereço e as situações sempre são as mesmas. Mas o que acontece? Se a gente não tiver pelo menos um lampejo, sabe? Um pequeno despertar, uma pequena vontade de querer abrir pelo menos uma frestinha de uma janela, realmente você já ficou 1 ano e vai ficar mais 10 anos dentro dessa mesma dinâmica. Então, se você, primeiramente, se abrir para essa perspectiva, essa esperança de não, deixa eu acreditar
pensar nessa possibilidade de que algo melhor vai acontecer comigo. E eu tô falando que esse algo melhor não significa que vai aparecer outro amor, não precisa ser necessariamente ter outra pessoa, mas apenas a consciência de que você pode se permitir é, experimentar algo novo. É você falar assim: olha, eu não sei o que vai ser de mim. Você tá lá arrasada no buraco, sabe, desesperançosa, mas aí surge um pouquinho de esperança através do seu raciocínio. Eu não sei o que vai ser de mim, mas eu vou me abrir para algo. Eu não sei o que vai ser, mas eu tô aqui. Tô aqui para viver algo novo. Então, a minha primeira ideia sempre foi isso, através de uma situação que eu queria muito estar ali, sabe? Eu não queria largar, eu não queria sair, e eu ficava lutando pelos mínimos detalhes, sabe? Pela aquela ponta solta que ainda tinha, eu não me desvencilhada, porque o meu ego não sustentava eu ter que perder, largar aquilo, era horrível para mim. Só que racionalmente eu sempre me permiti refletir sobre a situação. De que maneira? Eu olhando, escolhendo e aprendendo a gostar do que me beneficia. Mesmo com dor, mesmo com sofrimento, com sentimentos difíceis, sabe? Eu escolher o que me trazia de uma forma lógica um resultado melhor do que aquilo que eu estava vivendo, mesmo que o caminho seja árduo para mim. Então, de forma racional, eu escolhia o que ia me trazer realmente uma forma mais leve, um resultado melhor. Como eu falei, mesmo que o caminho fosse árduo para mim, era aquilo que eu escolhia. Ou seja, olhar para uma situação e mesmo que eu quisesse muito estar ali, o meu ego achando que não vou dar conta, que eu não vou conseguir, eu olhava para aquela situação e refletia, ok, se eu abraçar essa situação, esse comportamento, essa comunicação, essa interação com essa pessoa, com esse lugar, como eu estou me sentindo agora? Ah, eu estou me sentindo, sei lá, estou um cocô. Eu estou me sentindo muito mal, estou triste, mas sem essa pessoa ou sem esse lugar também vai ser difícil. Ok. O resultado de você alimentar isso por mais 15 dias, por mais um mês, por mais um ano, por mais 5 anos, você vai conseguir bancar? Ah, mas aí eu já estou acostumada já, eu já sei lidar, já estou acostumada, tudo bem. Então é você bancar essa situação sem você ficar remoendo, sem você ficar brigando, sem você ficar tentando mudar o outro, sem você ficar indo para as outras pessoas e ela perguntar sobre essa situação e você sentir vergonha, sentir medo, sentir desespero, envergonhada por não estar falando algo bom e você mais uma vez está ali se frustrando contando o que você viveu? Então, não é sobre isso. Então, se eu olhava para aquela situação e eu via que eu não ia conseguir bancar, eu não ia conseguir suportar, eu já colocava, ó, espera um pouquinho, eu preciso refletir agora, tá? Agora, se toda essa situação eu olhasse que ia ser tudo isso, né, eu ia ser isso mesmo, e eu abraçava consequências, beleza. Só que quando eu via que ia acontecer a possibilidade de chegar lá na frente, a sensação do arrependimento de eu poderia ter feito escolhas diferentes, eu poderia ter me posicionado, poderia ter conhecido outras pessoas, eu poderia, sei lá, muitas coisas, e o arrependimento sobre isso ia ser maior ou igual, né? Ou igual a essa sensação que eu estou passando, me corroía. Então, quando eu olhava para aquilo e percebia essa possibilidade de um sofrimento igual ou maior, eu já colocava para pensar. Então, racionalmente, eu sempre fui para escolher um caminho que realmente, olha, vai ser difícil. Eu vou chorar na primeira noite, na segunda noite, mas na terceira, ó, eu vou me movimentar. Nem que eu faça no piloto automático, mas eu vou levantar, vou tomar um banho, eu vou entregar currículo, eu vou aceitar um convite com uma amiga, vou sair para ouvir música, mesmo que emocionalmente isso não faça sentido para mim agora, porque eu ainda não estou tão bem. Mas existe aquele ditado, né, que conforme você vai fazendo, você vai dando constância naquilo, faça até que aquilo faça sentido para você. Continue fazendo, né, até que aquilo ganhe vida, até que aquilo realmente faça sentido para você. Porque até para quem está numa depressão, está sem ânimo, né, se for para ficar esperando, é lógico que tem, cada caso é um caso, tá, gente? Mas eu tô falando aqui, se a gente ficar esperando o ânimo vir, ele nunca vai vir, né? Eu falo cada caso é um caso, porque tem gente aí que realmente toma remédios muito fortes, né? E realmente são outros contextos, mas eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre esse mínimo esforço, essa pequena janela, essa pequena fresta que eu falo de você se permitir. Olha, eu não sei o que vai dar, se vai dar algo bom,
mas eu vou tentar, não vai ser por falta de vontade. Então, no começo, você vai fazer um piloto automático, mas você vai pensar de forma racional, o que esse piloto automático vai me proporcionar? Então, se eu levantar e tomar um banho, o que isso vai me trazer demais? Eu não tô com saco, eu não quero. Tá, mas ele vai te trazer algo bom. Ele vai te limpar, ele vai, mesmo que de forma sutil, te relaxar. De repente, você sair do banho, você vai lembrar, deixa eu aproveitar que eu tô aqui, deixa eu escovar meus dentes. Ou, deixa eu aproveitar que eu levantei, nem lembro a última vez que eu tomei um copo de água, ou comi alguma coisa, deixa ali na cozinha e comer uma banana, sabe? Tomar um copo de água, opa, você já viu que já no piloto automático você já fez coisas boas, racionalmente boas para você, mesmo que emocionalmente aquilo não deu sentido? Na próxima vez você vai fazer de novo e de repente você vai começar a estimular o seu corpo para algo bom, algo consciente, e aquilo vai ganhar sentido para você. Então, o primeiro ponto foi eu racionalizar, sabe? Eu realmente olhar para uma situação, mesmo que emocionalmente eu não consiga compreender, mesmo que espiritualmente eu não consiga entender o porquê que aquilo está acontecendo, aí entra a fé, sabe? A fé espiritual de que tudo coopera para o meu bem. Eu preciso o quê? Olhar para a situação e olhar se aquilo que eu vou bancar de bom ou de ruim, aquilo está vinculado com o meu valor de alma, aquilo que eu estou bancando fazer ou deixando de fazer, está me trazendo paz de espírito? Eu não estou falando paz do ego, de alimentar o meu ego, tá? Eu estou falando paz de eu me ver como espírito e falar assim, olha, teve dignidade nessa escolha que você fez, teve integridade, teve valor, teve aprimoramento, teve um alinhamento onde você, Michele, pensou em você e pensou em tudo. Você não quis se prender numa gaiola, você não quis prender o outro junto com você numa gaiola. Você entendeu que aquela situação, aquela pessoa, aquela dinâmica não estava mais em ressonância. Então, assim, o verdadeiro amor é aquele que liberta, o verdadeiro aprendizado é aquele que deixa as coisas fluírem. Então, existe esse alinhamento. Então, quando eu olhava com fé mesmo, com fé, quando eu olho com um olhar de fé espiritual, de olhando para essas escolhas que eu faço, que eu fiz, tanto no passado, quanto eu continuo adaptando agora, fazendo essas escolhas hoje no dia a dia, eu procuro olhar para dentro, mesmo que esteja assim, esmagador, o chakra cardíaco, né, aqui o umbilical, no estômago, sabe? Aquela coisa assim que aperta, mesmo que você não consegue nem definir o que você está sentindo. Você não sabe se é mágoa, se é dor, você não tem nome, você só sente um embrulho aqui. Então eu também sinto isso. Mas eu procuro de forma racional. Peraí, se eu fizer isso, se eu não fizer isso, se eu fizer aquilo, o que isso vai trazer de benefício para mim? O de que esse benefício vai reverberar as pessoas à minha volta. Então eu vou escolher de uma forma egóica, olhar para mim, mas de uma forma não egóica, onde eu não vou prejudicar o outro. Então, assim, é aquele egoísmo do amor próprio, mas não o egoísmo de fazer com que os outros se movimentem só ao seu bel prazer, né? Para atender às suas expectativas. Então, esse olhar foi muito humano para mim, deu aprender a me aterrar aqui também, abraçar as minhas vulnerabilidades, a acolher a minha dor e o meu sofrimento, mas mais ainda, mais edificante ainda, eu consegui olhar para essa situação e procurar a presença divina dentro dessa situação. É muito complicado você passar por cima daquilo que você está sentindo, do que o seu ego está querendo no momento. Tantas histórias, quantos isso é tão real assim quanto respirar, né? O do quanto a pessoa, para querer atender os seus objetivos, o seu ego, ela massacra os seus valores. Elas vão atrás, às vezes, de amarração, elas vão atrás de feitiço, várias situações, vão atrás de fazer mentiras, intrigas, de puxar o tapete do outro, tudo para atingir o seu objetivo, massacrando esse valor da alma, essa integridade, como se tudo fosse perecer aqui, né? Como se tudo fosse realmente perecer aqui na Terra, como se não fosse ter ajustes, né? Ajustes kármicos, da lapidação da alma. Então, isso para mim foi muito significativo, esse olhar realmente com fé em tudo, né? Que tudo é um aprendizado, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para a minha evolução. Então, realmente, pode ser que eu não consiga compreender o porquê de tudo isso, mas todas as situações, isso eu levo para a vida, todas as situações ruins, boas, desesperadoras, se a gente conseguir parar um pouquinho, serenar,
a gente vai conseguir encontrar resposta, a gente vai conseguir encontrar um ponto de equilíbrio, um fortalecimento, mesmo que seja de forma sutil, interno, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro da nossa experiência, nada em vão, mesmo que a gente crie uma casca, sabe, para a gente lidar com as situações, com as pessoas, a gente consegue ainda assim, a gente consegue ter um aprendizado para a gente se moldar para o mundo, né? Então, nunca nada é em vão. Então, o que eu tenho realmente para dizer para vocês é que viver em função do sentimento é um declínio total. Quando você só deixa o seu emocional, que está atendendo pelo seu ego, tomar a frente da sua vida, à frente da situação. É preciso racionalizar aquilo que a gente está sentindo. É preciso a gente racionalizar aquilo que a gente está ouvindo. É preciso racionalizar as escolhas que estamos fazendo. O que vai te trazer de bom, o que vai te trazer de ruim. Lá na frente, haverá arrependimento? Esses arrependimentos vai ser ruim pra caralho? Ou não? Vai ser arrependimento de uma coisa em outra, mas teve uma elevação, teve algo digno, teve um propósito. Todas essas escolhas, todo esse olhar te beneficiou, mas prejudicou alguém? Essa prejudicação foi através de um alto benefício próprio, sabe? Algo que realmente você fez ali de forma consciente, com intriga, com raiva, com vingança, baseado no ego? Tudo isso precisa ser olhado. E aí é bancar. Você quer escolher tudo isso? Ok, vai, faça com a leveza que a sua alma tem. Mas entenda que as possibilidades, sejam nessa existência, ou seja, na outra existência, espiritualmente ou não, tudo isso você precisa bancar as consequências. E as consequências das coisas que são ruins, nós bem sabemos o quanto desafiadoras elas são. E o que tem de bom, de belo, de crescimento, de entendimento, tudo isso é benéfico e traz para a gente uma grande evolução. Então, quando a gente alinha tudo isso dentro, sempre, primeiramente, dentro dos nossos valores, se aquilo realmente está alinhado com algo maior, e aqui não é a gente se passar por santa, não é a gente se passar por todo certinho, mas não, é entender que a gente tem aqui nossas sombras. Eu tenho momento de ciúmes, momento de inveja, que eu olho alguma coisa, passo alguma situação, mas eu olhar, reconhecer e falar, isso aqui não vai me dominar, por que ela está aqui? O que está me fazendo falta? Que sentimento que está me causando isso? E as escolhas que eu estou fazendo em cima dessa situação? Eu estou fazendo escolha para alimentar isso, para por raiva, por alguma coisa? Ou não, eu só estou olhando que ela está presente, mas na hora eu racionalizo o que eu estou percebendo em mim, do meu lado sombra, e eu deixo que a minha alma faça escolhas de forma mais alinhada. É lógico que na hora da raiva, né, a gente tem atitudes que a gente quer, sei lá, estraçalhar é bom a gente olhar de onde vem isso, o que eu sinto quando eu estou no ápice da minha raiva, qual é a vontade que eu tenho, muitas vezes está alinhada a percepções suas de vida passadas, né, também assunto para outro vídeo. Então, assim, todas essas consequências que a gente faz, ela vai reverberar de alguma forma no nosso campo, no nosso psique. Então, eu quero trazer aqui realmente para você essa consciência, né, essa percepção de que realmente não vale a pena a gente deixar a vida ser levada de qualquer forma, pelo nosso egoísmo, deixar que o nosso ego alimente e deixando que a gente fique mais desesperado ainda, com uma falta de clareza sobre o futuro, e realmente nessa posição de achar, de acreditar que não tem algo melhor para nós, ou algo mais edificante, algo que vai nos proporcionar uma vida um pouco mais salutar. Só que realmente a gente precisa estar de coração aberto para fazer escolhas de forma consciente, com a energia do Criador, né? O que realmente traz um pouco de paz e integridade. E às vezes, muitas vezes, escolher a paz e integridade não tem nada a ver com você saciar aquilo que você queria. Às vezes você vai ter que abandonar situações, pessoas, né? Essa vontade de ter os seus sentimentos validados, os seus sentimentos acolhidos, porque não faz parte da sua trajetória. Aquilo ali está trazendo um ensinamento realmente de você seguir em diante. Então, a gente também abraçar essa possibilidade que não vai ser com essa pessoa, não vai ser no seu lugar. Essa pessoa, esse lugar só veio para te ensinar algo, né? Para te evoluir de alguma forma moralmente, emocionalmente, e entender que precisa também, às vezes, para algum, essa coisa do desapego também, né? Que às vezes a pessoa vem, sai da nossa vida porque a gente precisa realmente lidar ali com nem tudo é nosso, que as pessoas vão e vêm, enfim, cada um tem os seus ensinamentos
espiritual. Mas é isso, tá? Realmente, não deixe com que a sua emoção, né? Não deixa a sua emoção tomar conta da sua vida para que isso não vire realmente um declínio aí para vocês, tá bom? Então, aguardo aqui vocês no próximo vídeo e até mais!